Mas nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler, amados, a partir do versículo 15. Versículo 15 até o versículo 22. Deixa eu ler a tradução que está aqui para facilitar. Diz assim a palavra do Senhor. Então ela me disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus têm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para casa. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer. Senhor, nós lemos a tua palavra e o verso fala conosco, Senhor. Nos traga as tuas verdades espirituais e que as tuas verdades, Senhor, venham encontrar corações sedentos pela verdade, sedentos dispostos a ouvir a tua voz e obedecer, Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor tem grande obra na vida de cada um de nós, mas Senhor, é necessário cada vez mais um alinhamento do nosso coração com o teu coração. Fala conosco, Senhor, que tudo aquilo que não procede do Senhor lá tem retirado, tudo que quer roubar a palavra do nosso coração, nós não aceitamos e repreendemos, paralisamos as forças das trevas, no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Passa já convosco, amém? Amém. Amados, não sei se você percebeu, mas nós lemos vários versículos, mas dentro dos versículos que nós lemos, tem um que eu considero um dos mais tristes, que a pouco nós vamos falar sobre ele. Um dos mais tristes versículos que nós lemos aqui. Nós vemos algo que aconteceu na vida de um homem chamado Sansão. Quem era Sansão? Sansão foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Um anjo do Senhor vem até seus pais e trazem essa mensagem, dizendo que a mãe de Sansão, uma senhora, ela iria engravidar, iria dar à luz, e aquela criança que nasceria do ventre dela seria poderosamente usada pelo Senhor. A mensagem do céu já dizia que ele seria um nazireu. O que era um nazireu? O nazireu era alguém consagrado ao Senhor, alguém que tinha uma aliança com Deus, mas também alguém
caso, como o caso de Sansão que nós vimos ali, foi tão enfatizado, tinha um segredo com Deus. Amados, quando nós olhamos para as páginas do Velho Testamento, o Velho Testamento ele tipifica muita coisa que nós estamos vivendo agora. Vemos nas páginas do Novo Testamento e após o Novo Testamento que nós estamos ainda. A história da igreja está sendo escrita ainda, porque a igreja está aqui, nós estamos aqui. E até a volta do Senhor Jesus, muitas coisas irão se cumprir, coisas que estão escritas, e muitos princípios que foram ensinados lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, eles precisarão ser colocados em prática. Nós precisaremos lutar para preservar esse evangelho sadio, esses princípios bíblicos, essa direção de Deus. E mais uma vez, nós estamos vendo alguém que tem uma aliança com Deus, que foi escolhido por Deus. Deus encheu de força, de poder. Deus lhe deu autoridade. Sansão ele se tornou juiz, o libertador do seu povo. Sansão era alguém que tinha uma aliança com Deus, foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Para você ter noção, irmão, o nazireu, algumas coisas que o nazireu não podia fazer para conservar a sua aliança com Deus. Ele não, porque ali é citado, a questão de raspar a cabeça. Esse era um dos itens, não se passava navalha na cabeça do nazireu. Outra coisa, o nazireu ele não podia tomar bebida forte, ele não podia tomar vinho, por exemplo. Ele não podia tocar em nada morto, em cadáver, porque senão ele ficava impuro. Ele precisava se preservar, ele precisava se cuidar. Deus o escolheu, Deus lhe deu virtude, Deus lhe deu unção, Deus lhe deu força, mas Sansão tinha uma parte nessa aliança que ele precisava fazer. Irmãos, mais uma vez o Senhor vem nos lembrar isso. Nós como cristãos, nós temos uma aliança com Deus. Deus fez a parte dele, Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso, irmão. O Senhor te chamou, Ele escolheu você, Ele deu uma missão para você, Ele te deu virtude, Ele te deu talento, Ele te deu unção, mas são uma parte dessa aliança que tem que ser feita por você. Você tem que zelar do teu coração, você tem que ter cuidado com as escolhas que você faz, você tem que se fortalecer no Senhor todos os dias. A vida de Sansão era isso, irmão. Ele seria uma arma poderosa para libertar o povo de Deus. O povo de Israel, irmão, ele seria liberto. Sansão era o protetor, era o libertador. Imagine você ser escolhido por Deus, Deus chamar você para andar pertinho e usar a tua vida para libertar outras pessoas. Essa é a nossa história, essa é a história da igreja, irmão. Não tem nada, o princípio é o mesmo, a época é diferente, a forma é diferente, porque há um segredo, uma aliança. E Sansão, ele recebeu essa graça de Deus, ele recebeu esse chamado de Deus. Então preste atenção. Nós vimos que Sansão, ele tinha um segredo com Deus, ele acabou abrindo o coração dele para a sua inimiga, para o inimigo, porque Dalila, ela era pau mandado, ela tinha a missão dela. A missão de Dalila era envolver Sansão, ela recebeu dinheiro para destruir ele, porque Sansão era uma ameaça para os filisteus. Sabe, irmão, Sansão deixava os filisteus doidos. Sansão não tinha juízo, Sansão tinha força, Sansão tinha chamado. Sansão, ele tinha unção, mas Sansão era alguém imaturo, alguém que não amadureceu nas suas emoções. Se você ler o capítulo 15 de Juízes, o capítulo 16, o capítulo 17, até antes disso, acho que começa lá no 14, 13, você vê que Sansão era um meninão, já era adulto, mas ele brincava com coisa séria, irmão. Sansão, ele sabia da aliança que ele tinha com Deus. Olha só, vou te dar um exemplo. Uma vez Sansão andando num lugar, aparece um leão. Sansão, ele mata o leão com suas próprias mãos, ele não usa arma nenhuma. Imagine a força de um leão. Sansão destrói, arrebenta com o leão, mata ele facilmente, e aí vai embora de viagem. 3 dias depois, quando ele volta, ele percebe que ali no cadáver do leão, algumas abelhas acabaram entrando ali e fizeram mel, espalharam, fizeram uma colmeia.
E o leão estava repleto de mel. Sansão faminto. Ele falou: não, esse leão aí eu sei porque que ele morreu. Não morreu de doença ali. Eu que matei ele. Ele tentou me matar, mas na força do Senhor eu matei ele. Eu estou com fome, mel é bom demais. E aí o que Sansão fez? Atraído pelo mel, ele vai lá e come o mel, segue bem. Só que ele acabou tocando num cadáver. Por uma coisa que o atraiu, por uma necessidade momentânea, ele começa a quebrar as regras da aliança que ele tinha com o Senhor. Deus faz uma aliança com o homem, mas Deus diz como é que o homem tem que proceder para que essa aliança não seja quebrada, essa aliança seja preservada. Tem diferença para a gente? Não. Deus escolheu cada um de nós. Deus dotou a gente com unção, com a graça, nome escrito no livro da vida. Mas existem regras. É um reino que nós estamos servindo. E esse rei, ele disse, então, quais são as regras? A Bíblia fala de várias delas, irmão. Então a questão, precisamos nos reunir, precisamos orar, precisamos perseverar na doutrina, né, da palavra do Senhor, na doutrina dos apóstolos, como a palavra chama. Nós precisamos buscar orar, precisamos jejuar, precisamos usar as armas espirituais, precisamos não entrar em contenda, precisamos vigiar a língua, precisamos ter cuidado quando a gente coloca diante dos nossos olhos. São regras que Deus nos deu, por quê? Para que a gente continue santificado, porque Deus é santo, Deus não muda, e Deus quer um relacionamento. Então quem precisa mudar é a gente. Eu preciso preservar o meu coração puro, a minha mente pura. Eu tenho que me esforçar. Ah, pastor, mas nós somos seres humanos, todos nós somos sujeitos a falhas. Mas a gente não pode. A Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado. Bem, significa que o escravo, muitas vezes, era acorrentado. Se você não é escravo do pecado, as correntes do pecado não têm mais o poder de acorrentar você. Você pode ser um tropeçar. Você pode, em algum momento de fraqueza, algo acontecer, uma falta de vigilância na questão humana, mas você não pode ficar preso, você não pode premeditar algo. Você precisa estar lembrando da aliança que você tem, independente da necessidade que você tiver. Sansão tinha uma necessidade momentânea e ele foi lá e tocou em um cadáver. Ele tocou em algo que ele não deveria tocar. E é interessante que ele só matou o leão, porque quem é que estava com ele? O Senhor estava com ele. Você tem que ter muito cuidado com isso. Ele só não foi morto pelo leão porque o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso redor, bravando como o leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que Satanás, ele está caçando a gente. Ele só não nos mata por causa da unção, do chamado, a aliança que nós temos, porque nós pertencemos ao Senhor, amém? Só que vocês não podem esquecer de uma coisa, muito sério. Sansão só matou aquele leão porque ele tinha uma aliança com Deus. Só que agora, aquilo que representava a vitória de Sansão acabou sendo um motivo de derrota para ele. O início da derrota de Sansão. Porque ele matou o leão porque o Senhor era com ele. E agora, 3 dias depois, por uma necessidade humana, ele toca naquilo que foi derrotado por ele na força do Senhor. Mas agora ele acaba entristecendo o Senhor. Ele começa a quebrar uma aliança que ele tinha. Irmãos, isso acontece todo o tempo. Quantas pessoas receberam algo que hoje é sinônimo de vitória? Um dia oraram a Deus. Oraram, clamaram: Senhor, eu preciso desse milagre, eu preciso de uma ação do Senhor, eu preciso de algo sobrenatural. Deus foi lá e fez. Deus foi lá e deu. E agora, isso que foi dado, que é um milagre, que é um sinônimo de uma vitória, acaba afastando a pessoa da intimidade com Deus. Já vi pessoas que oraram, irmãos, por empregos, conseguiram empregos, e se esqueceram do Senhor. Deus não está mais em primeiro lugar na agenda. Pessoas que pediram uma vida, que passaram necessidade um dia, tiveram pedindo uma vida financeira abençoada, e Deus abençoou. E agora, Deus vai ficando com todo dela. Pessoas que um dia pediram filhos: Senhor, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, e agora o filho se tornou um ídolo. Temos que ficar atento a essas coisas.
Existem pessoas, irmãos, que estão pedindo bênçãos, estão correndo atrás de bênçãos, estão obtendo bênçãos, mas estão se esquecendo que quem administra as bênçãos somos nós. Deus dá a bênção, mas quem administra somos nós. Como é que a gente administra bem uma bênção? A gente lembrando da aliança, lembrando de com quem que a gente tem a aliança e qual é a regra dessa aliança. Aquele leão morto representava uma grande vitória que Deus deu para Sansão, mas agora aquilo que é para ser sinônimo de vitória acaba sendo um princípio de derrota, porque ele se esqueceu da regra, ele se esqueceu da aliança, se esqueceu da maior prioridade dele, que era conservar. Ele nasceu para isso, irmão, desde o ventre. Você tem noção? Eu falei aqui que o Nazireu ele não podia beber bebida forte. O jejum da bebida já começou com a mãe dele. A ordem do Senhor para a mãe dele, ela já não podia mais beber, porque a própria ciência já mostra isso. Aquilo do qual a mãe se alimenta da gravidez, a criança acaba se alimentando. Então a santificação daquele homem começou no ventre da mãe dele. Deus já começou a se relacionar ali. Deus já estava escrevendo uma história linda, na qual ele seria o protagonista dessa história, que traria libertação para o povo de Deus, amados. O nome dele foi conhecido, tudo aquilo que Deus planejou e colocou para ele. Olha, a minha parte eu fiz, Sansão, te dei unção, te dei chamado, orientei seus pais para conduzir você da forma que era. Um segredo que você tem, que eu tinha com você, tudo Deus deu, e Deus sempre fez a parte dele, porque quando a necessidade vinha, os filisteus vinham, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, algo sobrenatural acontecia no corpo de Sansão. O Espírito Santo se apossava dele, uma força sobre-humana, irmãos, sobre-humana veio a Sansão. Eu lembro de um dos capítulos que estava lendo, vários capítulos, para relembrar a história dele, de que ele estava na cidade de Gaza, e aí os filisteus falaram: ele está aqui, ele foi dormir, de manhãzinha nós vamos arrebentar com ele, vamos esperar, ele vai pegar o sono profundo. Mas quando deu meia-noite, Sansão já tinha despertado, ele não dormiu até de manhã. Quando foi buscar, sabe o que Sansão fez? Ele estava na cidade de Gaza, lembra que os portões de uma cidade representam ao sistema de defesa da cidade, nos tempos bíblicos. O que Sansão faz? Sansão acorda, vai para um lado, para o outro, pega os portões da cidade. Irmão, não é uma porta que Sansão arranca, ele arranca os portões de uma cidade. Não sei se você já viu os filmes épicos. O portão da cidade é um sistema de defesa. Na hora da batalha, se precisasse liberar o exército, irmão, era no portão, não era uma porta simples como essa dessa igreja, eram extremamente largos. Então madeira, ferro, Sansão arranca os portões da cidade, joga na cacunda, como diz aí, e sobe um monte, e coloca lá em cima do monte. Quem quiser vai buscar. Sansão era assim. Quando, não dá para dar muitos detalhes, mas houve uma situação em que a esposa de Sansão, a pessoa dele foi morta, a esposa dele, e ele já fez errado, porque ele acabou buscando um povo diferente, a pessoa que seria da família, a esposa dele, em vez de buscar dentro do seu povo, ele foi buscar uma filisteia, já começou aí os problemas, e acabou sendo assassinado. A esposa dele foi morta. Aí ele fala: a partir de agora, eu não sou mais responsável pelo que eu fizer com os filisteus. Olha só a situação. Olha a cabeça dele. Eu não sou mais responsável pelo que eu fizer com os filisteus. Você está entendendo? Você consegue ver o coração dele? Matou minha... é? Foi assim? Matou minha esposa, a partir de agora eu não sou mais responsável. Não me responsabilizo pelo que eu fizer. Isso parece que eu não me responsabilizo mais. Seria mais correto dizer: não, agora eu vou vingar. Não, agora eu vou dar um troco. Do que eu não me responsabilizo. Sabe aquela situação? Isso é muito sério. Porque existem situações em que as pessoas, movidas por uma emoção, podem dizer bem assim: eu vou fazer isso aqui porque fizeram isso lá comigo. Quantas pessoas, irmãos, em um momento de frustração, falaram assim: sabe uma coisa? Fizeram isso comigo, eu vou dar um troco. E aí, outro dia eu estava vendo matérias que estavam sobre divórcio, sobre situações de pessoas que estão se suicidando, uma matéria específica que eu não vou nem mencionar aqui, mas o que acontece? Uma das pessoas estava falando assim:
eu casei, meu marido me traiu, não me valorizou. Então, sabe o que eu fiz? Durante 15 dias eu saí e cada noite fiquei com vários homens. Durante 15 dias. O que essa pessoa está dizendo? A partir de agora, me traiu? É assim? Então agora eu preciso saber disso mais. Esse é o tipo de situação que nós estamos falando. Sansão entrou nessa. Eu não preciso saber mais pelo que eu fizer. A partir de agora, casei certinho, fiz tudo certinho, fez isso comigo, é assim? Agora eu vou dar um troco, irmão. A pessoa não entende que eu não estou dando troco, não estou fazendo mal para a pessoa, estou fazendo mal para ela mesma. Isso aí gera frustração, gera depressão, gera uma problemática psicológica tremenda, emocional. E é por isso que tem aumentado, a questão até mesmo do suicídio. Então, amados, nós precisamos entender que não dá para ter somente talento, não dá para ter somente força, não dá para ter somente inspirações, criatividade. Nós precisamos lembrar da aliança que nós temos com Deus. A única coisa que vai nos manter no caminho até o final, e lembra disso, nunca se esqueça. Não importa como uma viagem começa, isso não faz diferença como começa. O que faz diferença é como ela termina. Não é isso? Então preste atenção. O grande segredo de uma viagem, de uma empreitada abençoada, não é o primeiro passo. Muitas vezes falamos que o primeiro passo é o mais importante. Não, ele é importante, a gente tem que começar. Mas o mais importante é o último passo, é como essa história termina. Como a história da sua vida com Deus vai terminar. Depende de você. Deus já deu tudo o que você precisava. Ele escolheu você desde o ventre. Ele deu opção para você matar leões. Mas ele diz, olha, para que você continue aliançado comigo, você precisa ouvir as minhas regras, a minha direção. Porque eu amo você e quero que essa aliança continue até você dar o último passo nessa terra. Porque aí você começa uma caminhada comigo na eternidade. Amém? Então, amados, Sansão, qual foi a falha de Sansão? O segredo de Sansão. Ele abriu o coração dele para quem queria destruir ele. Muito cuidado. Porque temos que estar atentos, porque nós estamos sendo caçados. O inimigo, todo tempo, ele vai colocar propostas, ele vai armar mesas, ele vai colocar pessoas para te dar maus conselhos, para dizer que esse negócio de cristão, não, você é jovem, você tem tanta vida, rapaz, vamos aproveitar a vida, você já sofreu tanto nessa vida, e vão colocar muitas coisas. E as coisas que serão apresentadas não serão coisas ruins, porque para quem está com fome, o mel é uma delícia, até para quem não está. O mel é uma delícia. E por causa do mel, ele quebrou a aliança que tinha com Deus. Foi o princípio da queda de Sansão. Mas preste atenção, o que a gente aprende com isso? Existem segredos espirituais. Segredos espirituais são sagrados. Segredos espirituais são sagrados. Deus escolheu você, irmãos. Já estamos indo, se eu não me engano, para quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Nem todas as pessoas têm o Espírito Santo caminhando com ela. Nem todas as pessoas conseguem ouvir a voz de Deus. Nem todas as pessoas, a todas as pessoas foi dado o acesso da adoração. Isso só pode ser feito através em espírito e verdade. Então é somente aquele que entregou a sua vida a Jesus. Você foi escolhido. O Evangelho chegou até você, você disse, não, eu quero, começa, eu quero andar com Ele. Você está andando com o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida, mas o Senhor está te confiando segredos. O Senhor está clareando, cada coisa que você aprende é um segredo espiritual, é uma arma espiritual para seu fortalecimento e para que você ajude a libertar outras pessoas, para que você seja libertador do seu povo, como Sansão era. O chamado dele, para que você influencie de uma forma benéfica pessoas que não conhecem esse Deus de aliança. Então a sua vida é preciosa. Você é uma arma perigosíssima contra o inferno, e é por isso que Satanás ele não se cansa
cansa de armar estratégias para destruir você, para caçar você, para te tirar da visão, do foco, porque se você usar tudo aquilo que Deus deu para você, você vai fazer um arraso no inferno, corações vão se quebrantar perante o Senhor, você vai salvar almas no nome do Senhor, você vai levar a palavra mais poderosa que esse mundo já ouviu, irmão. A igreja carrega, não é a melhor mensagem, é a única mensagem que pode salvar o homem da eternidade sem Deus. O Evangelho é a única mensagem que salva o homem que livra do inferno. Então não se venda, não se renda, mas seja maduro. Quando mataram a mulher de Sansão, então ele pega um monte de raposa, amarra tochas e lança na plantação dos filisteus. O filisteu fica doido com Sansão, vem atrás de Sansão. Sansão pega uma queixada de burro e mata 1000 filisteus. Sansão era vida louca, meu irmão. Sansão, ele via filisteu, via falar filisteu, é agora que o pau vai comer, agora o sarrafo vai cantar. Ele não podia ouvir, tem um filisteu ali no brinco, deixa comigo. Sansão era assim, ele gostava de uma boa briga, ele sabia, porque nessas horas lembrava do chamado, nessas horas lembrava para que foi escolhido. Não, tem lá, a minha missão é essa, vou botar para quebrar. Mas quando ele estava sozinho, o problema aconteceu. Não podia ver o rabo de saia, se deitava com a prostituta, achava que ninguém estava vendo. Ele achava que ninguém estava vendo. Não é verdade? Quantos acham que ninguém está vendo? Nós servimos ao Deus que tudo vê. Amados, aí nós entramos em uma parte da história de Sansão, que eu vou resumir aqui, em que ele conhece Dalila, ele se apaixona, se tranca com Dalila, os lábios, ele botar de mel, né? Dalila, a moça dos lábios de mel, porque Sansão ficou doido com Dalila, maluco com Dalila. E aí os filisteus viram que ele estava encantado com ela, e aí o inimigo mais uma vez vem e fala: não, tem de uma forma de relembrar com esse cara. A gente precisa descobrir qual é o segredo da força desse homem. E aí alguém diz: olha, ele está encantado, ele está apaixonadinho, ele pode ver Dalila, começa a ver os passarinhos, aleluia, glória a Deus. E aí eles convencem Dalila: Dalila, eu vou te dar muito dinheiro, só precisa de uma coisa, nos diga qual é o segredo da força de Sansão. E aí Dalila começa a usar suas armas, né? As armas femininas. E aí Sansão começa a ver, a brincar. Sansão, me conta, você não me ama. Você não me ama, Sansão. Faz aquele drama. Oh, meu amor, por que você acha que eu não te amo? Você não me conta qual é o segredo da sua força. Tá bom, meu amor, você quer saber? Quero, me dá essa prova de amor. Tá bom. Se pegar um arco, as cordas se colocam ali no arco, mas tem que ser novas. Se pegar 7 cordas daquela e amarrar, acabou. Ai, Sansão, eu te amo, isso é maravilhoso. Vai logo. E aí o que ela fazia? Quando Sansão dormia, 7 cordas, deixa eu amarrar. E ela sabia que ele tinha uma gana do filisteu, né? Falou o filisteu, Sansão tá doido. Vai quebrar! É assim? Está dormindo ali, está roncando. Sansão, os filisteus, Sansão roncando. Partiu a corda. Aí o que ela fez? Você não me ama. Você não me ama, você não pode pegar para mim. E faz bem simples. E aí fica na cabeça dele, Aí de novo, Sansão, você não me ama. Você não me ama. Por que eu não te amo? Você não me revela o teu segredo. Você tem que falar o segredo para mim. É a prova de amor. Senão você não me ama, você nem passa em casa, não. Você não me ama. Tá bom, meu amor. Tá bom, vou falar. Se pegar 7 cordas novas, essas cordas dele, e me amarrar, eu vou ser comer qualquer coisa.
Ah, eu te amo, Sansão. Vai logo dormir. Vai dormir, Sansão. E bota a Sansão para dormir. E amarra Sansão. E aí, quando ele está lá no sono, o que ela faz? Sansão, os filisteus! Partiu as cordas de novo. Aí o que ela faz? Você não me ama. Você não me ama, esse vídeo para mim. Você estava com a minha cara. Oh, meu amor, eu te amo. Vem cá, Dadá, vem Dadá, vem cá. Dadá, menina. Mas aí a história se repete por 3 vezes. Só que a gente tem que ter muito cuidado em brigar com coisas espirituais se nós estamos brincando. Porque primeiro ele diz, olha, a corda de um arco. Depois ele fala, é uma corda nova. É a 7, né? E depois ele fala assim, não. A questão é, se pegar as minhas 7 tranças. Lembra que ele não podia cortar cabelo? Então uma forma de manter organizado, né? Senão, eram tranças. Tinha 7 tranças na cabeça. E aí ele fala, não, é se pegarem as minhas 7 tranças e colocarem numa máquina de tear. Sabe o que é máquina de tear? Só pensaria, fazer cabelo, essas coisas assim, né? Se botarem na máquina ali, né? E mexerem ali, aí não tem com a força. Né? A miserável da mulher arrumou a máquina de tear. Eu não sei o que ela arrumou a máquina. Ela arrumou, botou uma dormir, pegou as 7 tranças do homem, enfiou lá, ligou a máquina e falou que Sansão, os filisteus. Aí quebra a máquina, destrói, tira os fretes, tira tudo. Cadê? Rua, mal de um. Nada. E aí ela, mais uma vez, você não me ama, e ela ficou na cabeça dele. Eu não sei se você percebeu, nós lemos o texto, ela ficou todos os dias na cabeça de Sansão, todos os dias. E ele foi se angustiando, ele foi ficando impaciente, para de falar. Você já viu isso? Era só Sansão, né? Porque os homens não acontecem, não. Acontece? Não acontece, era só Sansão. Para de falar! Deus morreu a ele. Por favor, chefe! Não, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, Sansão. Não, você não me ama, não diga assim que você me ama, não, você não falou. Você falou agora, bota lá no ar, você vai embora, não, você não estava aqui. Eu fui pegar uma máquina de teatro e ficou na cabeça de Sansão, você não aguentou mais dentro do Dalila. Então vou dizer, chega, vem aqui, irmão, vem aqui, Dadá. A questão é a seguinte, ele respira fundo, e ele falou de uma forma diferente, porque a Bíblia diz que quando ele fala, ela percebeu que era verdade. Ele falou de uma forma diferente. Muito cuidado com o cansaço. Sabia que ela estava a serviço do inimigo. Era bonita, simpática, cheirosa, com certeza, mas estava a serviço do inimigo. Assim como o mel é gostoso, né? Mas acabou quebrando o princípio de vida com Deus. Isso é negociável. E então ele fala, não, eu sou nazireu. Olha só o segredo. Ele revela o segredo que ele tinha com Deus. Eu sou nazireu. E como nazireu não pode de forma nenhuma passar na vaga na minha cabeça. Se isso acontecer, a aliança é quebrada. E eu perco as forças. Não haverá mais poder feminino. A aliança quebrada com Deus faz o poder necessário. Mas Dalila, ela precisava da prova. E aí, a gente leu, irmão. A gente leu quando ela conta o segredo. Olha só o que diz o versículo. Perdão, que eu já estou lá na outra parte. Olha só o que diz, amados. O versículo, nós lemos a partir do versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 18. Quando Dalila viu que ele havia contado seu segredo, mandou chamar os governantes filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. Olha o dinheiro.
Irmão, olha onde foi a derrota dele. Ele estava dormindo no colo de Davi. Dormindo no colo de Davi. O que aconteceu? Mandou raspar as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Irmãos, é muito forte. Ele estava dormindo no colo de quem queria destruir ele. Ele contou o segredo, ele abriu o segredo dele com Deus para o inimigo dele. Porque por detrás daquele cheiro gostoso, da voz doce, estava o que? Um plano de morte para a vida de Sansão. Muito cuidado para que a gente não fique, você, cuidado para que você não esteja com a cabeça no colo de Dalila. Porque ele dormiu no colo do inimigo, irmãos. Quando a Bíblia fala do servo de Deus, a sonolência espiritual, preste atenção. A Bíblia diz todo o tempo que a gente precisa despertar, tem que haver um despertamento espiritual na nossa vida. Lembra das 10 virgens? 5 elas ficaram de fora da maior festa da vida delas, porque elas adormeceram. Sansão, ele tinha uma história linda, Deus desenhou uma história linda para ele. O plano de Deus, você vai ser o libertador. Eu estou fazendo uma aliança com você, mas cumpre a regra, anda em obediência, anda no meu caminho, ouça a minha voz, que a sua história vai ser linda. Mas não, ele ficou convicto de si mesmo, ele ganhava todo mundo, ele derrubava todo mundo, ele não precisava, irmão, ele não precisava de arma, ele matou um leão. Ele não precisava de arma, ele viu uma queixada de burro. Ele falou: não precisa de espada não. Quanto que tem aí? É 1000? Não, desce aqui. Não quero saber de espada não. Uma queixada de burro matou 1000 feiticeiros. Amados, então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Muito cuidado para não colocar a sua cabeça no colo de Davi. Situações que podem fazer com que sua aliança com Deus seja quebrada. E então, agora vamos para os versículos mais tristes da Bíblia. 21. Vamos lá. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-o com correntes de bronze e o puseram a virar o moinho da prisão. Irmão, você está vendo isso aqui? Alguém que foi chamado para ser o libertador, o campeão do povo de Deus, alguém que era a arma secreta de Deus nessa terra para proteger o povo dele, para detonar com o inimigo. Agora ele começa a empurrar o moinho. Irmão, sabe quem empurrava o moinho? Eles colocavam os animais, pegavam o burro, amarrava ali, e o burro ficava caminhando amarrado, numa estaca, e aquilo ia fazendo com que uma pedra de moinho fosse girada. Então coloca ele para fazer o serviço de um animal. Nem os escravos faziam aquilo, humilhando ele. Furaram os olhos de Sansão. Muito cuidado, irmão, porque é isso que Satanás quer fazer com cada um de nós, não é só com o pastor e pastora não. Ele quer furar os nossos olhos, ele quer arrancar de nós a visão espiritual do seu chamado, de quem você é nele. Não é quem você é. Não era somente, ele não fez tudo aquilo que ele fez por ser um filho de Manoá. Ele não fez isso, é porque ele era um nazireu, alguém que tinha uma aliança com Deus. Você pode ter o sobrenome que for, o talento que for. Satanás não respeita isso. O inimigo não respeita o seu nome, seu sobrenome, sua história, sua conta bancária, seu talento, sua habilidade. A única coisa que o inimigo respeita é a unção que está sobre você, a aliança que você tem com Deus e ele não tem. O reino ao qual você faz parte, ele não faz mais, ele foi expulso. Ele foi expulso. Então, volta no versículo 20. Na verdade, eu quero terminar com esse versículo. Não pense você que o versículo mais triste é o 21. A parte mais triste, uma das mais tristes, está no final do versículo 20. Justamente quando ela grita. Então ela gritou, ela vai fazer o teste. Sansão,
ele despertou do sono e disse consigo mesmo, mais uma vez: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Você imagina, você consegue ver a tristeza que é esse versículo? Alguém que está vindo, olha, batalha, inimigo, ameaça. Ele pensou: não, eu vou fazer como das outras vezes, vou arrebentar ele, o pau vai cantar, vão apanhar com força. Só que ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor havia se retirado. Amados, ele foi brincando, né? Corda de arco, corda nova. Aí a brincadeira foi, chegou no cabelo, né? Ele só falou: não, se pegar as tranças e botar na máquina de tear, eu vou perder, eu vou ser que nem tu. Já chegou perto. O inimigo vai minando, ele quer minar o seu relacionamento com Deus. Ele quer minar a sua vida com Deus. Ele quer minar a sua aliança. Ele quer que você pegue os segredos. Ele quer que você abandone os segredos com Deus. Olha só que coisa triste. Ele falou: eu vou fazer como das outras vezes. Como das outras vezes. Eu vou fazer como das outras vezes. Eu vou sair e vou arrebentar esses filisteus. Mas ele ainda não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado. E que lição a gente traz para a nossa vida? Porque muitas pessoas acabam entrando, amados, não estão ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas, nesse tempo de caminhada com Deus, graças a Deus, eu nunca desviei do Evangelho, peço graças a Deus, nunca desviei. Mas pessoas que abandonaram a fé, elas não caíram de um dia para o outro. As coisas foram sendo minadas, foram brincando. O colo de Dalila estava ali à disposição. E elas colocaram suas cabeças no colo de Dalila. Muitas vezes o colo de Dalila é tudo aquilo que vai minando o seu segredo com Deus, a sua aliança com Deus. Muitas vezes pessoas colocaram a cabeça no colo do nada a ver. Não tem nada a ver. É um golinho só. Aí Deus fala, alerta das companhias. Nada a ver, o pessoal lá é gente boa, não dá nada não, eu sei quem eu sou. Estou lá no meio deles, eles falam as coisas deles lá, às vezes não aguentam uma risadinha, colo de Dalila, os descompromissados com Deus. A palavra diz que a gente não pode se assentar em alguns tipos de roda. Tem alguns tipos de roda que não são mais para você. Porque Deus, Ele é santo, Ele chamou, Ele escolheu você para uma aliança. Irmãos, teve relacionamentos que eu tive que partir. Por quê? Para eu não perder o principal relacionamento. Você disciplinou as pessoas, os amigos não. Eu só disse: rapaz, eu tomei uma decisão. Agora eu sigo a Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. E eles falaram: eu não quero. Rapaz, eu vou embora. Não, eu não vou. Você é meu amigo, não. Mas eu não vou deixar de seguir o meu maior amor, que é Jesus. E comecei a caminhar, e acabou havendo uma separação. Não que eu não amasse, não usando, ainda usando, mas porque eles não quiseram entrar no caminho que eu decidi entrar. Deus me chamou e eu ouvi, eu disse sim. E é isso que Deus quer de cada um de nós. O Senhor chamou você. Tem alguns lugares que não te cabem mais. Esquece. Olha para Jesus firmemente, não tenha medo. Mas aí, com quem que é que eu vou bater um papo de vez em quando? Quem que é que eu vou jogar bola? Deus está mudando os relacionamentos. Deus está te dando uma nova direção. Deus quer conservar, que você conserve a aliança que Ele fez com você, amado. Não pode ser quebrada. Para a gente terminar, preste atenção, irmãos. O Espírito do Senhor se retirou e Ele não percebeu. Isso, irmãos, traz muitas lições para a gente. O maior sinal de sono espiritual não é perceber a ausência de Deus. Preste atenção nisso. O maior sinal de sono espiritual é não perceber a ausência de Deus. Tem gente que continua cantando e não percebeu que
e já não tem mais a mesma intimidade. Tem gente que continua pregando e não percebeu que está pregando na técnica, que está cantando na técnica, que está tocando na técnica, que está ensinando na técnica, e continua, porque o talento está ali, a habilidade está ali, a criatividade está ali, mas a unção, que é a única coisa que pode transformar o coração, fortalecer, dar direção e despedaçar o jugo, despedaçar a prisão, que a unção despedaça todo o jugo. Não é o talento, não é a criatividade. Existem coisas criativas, belas e lindas que não trazem glória para Deus. Esse mundo está cheio de coisas, obras de arte lindas, peças teatrais lindas, sinfonias belíssimas, mas não trazem glória para Deus, não libertam ninguém. A pessoa vai lá, passa por um momento e continua oprimido, e às vezes sai até pior. Mas quando alguém, às vezes simples, talvez nem tão afinado, talvez não talentoso, toca dois acordes no violão, mas sem a unção de Deus, e ele começa a tocar, o Espírito Santo é liberado, irmão, e as cadeias vão se quebrando, porque a unção, porque o Espírito vai agir, o Espírito vai transformando corações, libertando. Então guarda isso no teu coração. O maior sinal do som espiritual é não perceber a ausência de Deus. Ele não é de uma hora para outra, não. Ele foi brincando, e pouco a pouco ele foi cometendo ações que foram afastando ele da aliança, até o dia em que ele entrega o segredo. Só chegou, ele foi dançando, ele foi brincando, ele foi sendo imaturo, e aí o Senhor se retira da vida dele. Há muitos vitoriosos, vazios por dentro, agindo no automático, sem perceber que já perderam a presença. Mas eu quero deixar uma reflexão para cada um de nós. Cada um de nós aqui, você ainda sente a presença de Deus, ou está apenas vivendo da memória do que já foi? Guarda isso. Você ainda sente a presença de Deus? Você ainda está conseguindo ouvir, ou você só está vivendo na memória de algo que já aconteceu? Ah, mas antigamente a gente orava e o fogo caía. Ei, Deus não mudou, por que não está caindo fogo? Ah, antigamente, irmão, quantas pessoas já encontrei? Não, porque eu pregava. A pessoa está com a garrafa de cerveja na mão. Ah, você acredita? Não, porque eu pregava. Eu conheço a Bíblia. Não, que eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia e eu falo disso, e a Bíblia do Velho Testamento tem tantos livros, o Novo Testamento tem tantos livros. Aí você pergunta assim, tá, e qual deles você está seguindo? Então, amados, é uma palavra de alerta, de advertência, mas eu quero terminar. Agora, eu não acredito que o pastor, quando ele disser que está terminando. Estou brincando, estou terminando. Eu só não queria que você saísse somente com essa advertência. Eu quero que você entenda que quando ele estava lá, tiraram ele do moinho, uma festa estava sendo dada no templo de Dagon, Deus dos filisteus. Chamaram Sansão para ser o povo da corte. Era uma festa que estava acontecendo com Deus Dagon. Falou, cadê o herói de Israel? Traz ele, aquele que está lá empurrando o moinho, que está cego, aquele lá, traz ele aqui, e colocam ele lá para ser um espetáculo para o inimigo. Sansão, de herói, ele virou palhaço na festa do inimigo. Isso é muito forte. Foi chamado para alegrar a festa do inimigo. Só que o que aconteceu ali? Sansão, ele reconhece a sua falha, e ali a Bíblia diz em Juízes 16, versículo 28, então Sansão clamou ao Senhor. A Bíblia diz isso. Então Sansão clamou ao Senhor, e mesmo cego, humilhado, escravizado, Sansão orou, e quando ele orou, a força voltou. Ele clamou, Deus ouviu. Deus viu arrependimento no coração dele. Irmãos, quando ele derruba as colunas do templo, a Bíblia diz que ele matou mais filisteus ali naquela festa, porque ele foi colocado como palhaço.
do que durante a vida toda dele. E você pensa assim, que maravilha. Uma maravilha, ele matou mais inimigos do que durante a vida toda dele. Numa festa ele foi chamado para se humilhar. Só que a história não precisava terminar naquele tempo. Ele poderia ter sido um grande herói se ele tivesse guardado o segredo que ele tinha com Deus, a aliança que ele tinha com Deus. E a gente precisa refletir, irmãos. Eu por isso eu não posso terminar essa pregação sem te levar a refletir isso. Preste atenção, primeira coisa, Deus responde ao coração arrependido, mesmo no fim da linha. Talvez você ache que não tem mais jeito, mas se Deus vê arrependimento, Deus começa uma nova história com você, uma nova restauração. Deus vai te colocar aonde Ele quer que você esteja. O que o orgulho destrói, a oração tem o poder de reconstruir. Existem pessoas que acabaram trabalhando para Deus, se orgulharam da obra que estava sendo feita como se fosse na força delas, não nada que a gente faz é na nossa força. Deus está, a situação só vencia porque o Espírito do Senhor se apossava dele e o mal quebrava mesmo lá, porque a força vinha do Senhor, a mesma coisa. Tudo que nós fazemos é na força do Senhor e ponto final. Por isso que agora é somente dele. Nós somos simplesmente canais. Se uma pessoa é liberta, se uma pessoa é curada, é porque o Senhor habita em nós, o poder do Espírito Santo vai em nós. Nós somos canais do fluir de Deus, somente isso. Não é nosso talento, não é nossa força, não é nosso intelecto, as palavras que a gente fala. Se não houver unção, não vai acontecer nada. A glória é do Senhor. A força de Deus se aperfeiçoa em quem reconhece a sua fraqueza. Isso é bíblico. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua limitação, reconheça a sua limitação humana, a sua incapacidade. Fala, Deus, eu tenho dificuldade nisso, eu estou com essa dificuldade nessa área. Senhor, eu estou tomando decisões. Senhor Deus, muitas vezes que não agradam o Senhor. Sansão tomou, estava com fome, meteu a mão no mel, estava encantado, entregou o segredo. Senhor, mas ele não via que aquilo estava afastando ele do projeto de Deus. Ele foi chamado, uma missão foi dada. Irmãos, leia a história de Sansão, você vai ver que antes dele nascer, o anjo do Senhor diz, você vai gerar, vai ter uma criança que vai vir do seu ventre, ele vai ser um herói, ele vai ser usado para ser libertador, Deus vai usar ele para proteger o seu povo. Irmãos, o céu escreveu uma história linda e Sansão acabou com tudo, por causa da imaturidade, por causa do seu coração humano, por causa das suas atitudes precipitadas, incorretas. Então, você pode se colocar de pé e tenha essa reflexão. Você está esperando perder tudo para se humilhar? Ou hoje você decide se render ao Senhor? Se render ao Senhor de uma forma viva, como você nunca fez na sua vida. Preciso que nós nos coloquemos na presença do Senhor. O Espírito Santo, Ele é o Deus vivo que habita em nós. Eu convido você a fechar os teus olhos, irmãos. Talvez seja uma palavra dura, mas ela é necessária, porque é uma palavra de despertamento. Se há alguém aqui que está com a cabeça no colo de Dalila, está descansando, está dormindo, talvez até um cafuné a Dalila estava fazendo, mas ele confiou o seu descanso, o seu lugar de governo, a cabeça no colo do inimigo, e ele adormeceu no colo do inimigo. Existem muitas Dalilas que estão com o colo preparado, chamando cada um de nós. Vem descansar no meu colo. Eu não estou falando de mulheres, eu estou falando de homens, seres humanos. Eu estou falando de circunstâncias, coisas que são oferecidas a cada um de nós. Vem, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Ei, você está cansado demais, você luta demais, você vai para a igreja demais, você prega demais. Ei, descansa. Muitas pessoas no descanso estão baixando a guarda. Não tem problema nenhum Sansão descansar. O problema é que ele foi descansar no colo errado. O problema não é o descanso, o problema é o local onde você descansa. Você precisa se esforçar para andar com pessoas que têm a mesma visão, pessoas que amam o mesmo Deus que você ama, pessoas que querem o seu bem, não que armam contra você.